paz do Senhor, irmãos, a paz da igreja, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online do Ministério Batista Ágape, situada na Avenida Pinheiro Machado, Porto Velho, Rondônia, bairro Igarapé, Brasil. Vocês são todos bem-vindos, tá? Nessa live, esse culto online que estamos fazendo nessa noite. Vamos louvar o Senhor nessa noite com um hino que fala: vai chover. É o clamor da nossa nação, é o clamor do povo brasileiro pedindo chuva de Deus, chuva de bênção sobre nossa terra. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas. Aí na sua casa você pode clamar ao Senhor. Clame ao Senhor pela chuva de Deus sobre a terra, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a sua família. Deus nessa noite está com os ouvidos abertos ao seu clamor. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, Ele responde: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus caminhos maus, e Ele te diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Oh, aleluia. Senhor, nós nessa noite, Pai querido, clamamos a Ti, Pai, pela nossa nação. Pai querido, clamamos a Ti, Senhor, pela nossa igreja. Pai querido, a Tua noiva. Nesse dia, Pai, levanta um clamor, Pai. Clamor a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, sarar nossa terra. Estenda, Senhor, as Suas mãos, Pai. Que o Seu sangue esteja nos cobrindo, Pai. Seus anjos estejam ao nosso redor. Pai Santo, Te apresentamos, Pai querido, as famílias que estão aqui, Senhor, nessa noite, assistindo esse culto, Senhor. Entra em cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, possa ir, Senhor, ao encontro de cada coração nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que as pessoas possam sentir, Senhor, a Tua presença, Pai querido, envolvendo, Senhor, cada coração, Senhor.
pedimos, Pai querido, nessa noite, Pai. Nessa noite, venha sobre nós. Abençoa, Pai querido, o nosso pastor Anderson, Pai, que vai trazer a palavra, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa estar, Pai querido, usando o teu servo, Pai querido, nessa noite, Senhor. Amém. Boa noite, amada igreja. Hoje estamos fazendo nossa primeira live, nosso culto ao vivo. Eu digo a vocês que realmente ela é diferente, né? Acostumado aos irmãos da igreja estarem conosco, o calor humano, mas é uma ocasião diferente, diferenciada, porque todos sabem a situação que estamos passando no mundo afora e Porto Velho, Rondônia, não é diferente. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Esse capítulo nós oramos hoje em cima dele. E o Senhor nos trouxe ao coração também para ministrarmos a sua palavra, de acordo então com aquilo que nós oramos nesse dia. Então, 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, alguns aí estão com celulares, né? Então, você vai verificar a melhor forma então, de estar compartilhando também nesse momento de oração, todos juntos. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1 ao 9, a palavra de Deus nos fala: E sucedeu que depois os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azamon e Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há força e poder, e não há quem possa te resistir. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes a semente de Abraão, teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oremos. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, para que o teu povo que escuta essa palavra nessa noite tenha, Senhor Deus, um compromisso verdadeiro com o Senhor, Deus, que possa confiar no Senhor, mesmo diante da maior adversidade, Pai. Nós oramos, Pai, para que o teu povo, Senhor Deus, se levante, Pai. Pare de olhar para baixo, mas olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, daquele da qual vem o nosso socorro, que é o Senhor, Deus. Nós oramos, Pai, glorificamos o teu santo nome, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus a quem nós tememos, Deus a quem nós adoramos, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que Tu és. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós sabemos, Josafá, ele teve, rei de Judá, ele teve uma surpresa não muito agradável
no momento que ele menos esperava, um grande exército se levantou. Os filhos dos amonitas, dos moabitas se levantaram contra ele. E então ele temeu. E o primeiro ponto dessa noite que eu gostaria de trazer para você é que Josafá, rei de Judá, ele teve medo. Josafá, ele se apavorou. Ele teve receio a respeito da sua própria vida e a respeito da nação de Judá. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você faz quando você tem medo? O que você faz quando a morte bate na sua porta? O que você faz quando você olha para todos os lados e você não vê mais uma saída? Talvez você chore, talvez você se isole, talvez você se desespere, você surta, você queira jogar tudo para o alto. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que o medo, ele pode bater na nossa porta. E para falar a verdade, como nós sempre falamos, o medo nesse momento está batendo na porta de todas as famílias do mundo nesse momento. Muitas famílias estão isoladas, chorando, desesperadas. Muitas famílias, talvez dentro da sua casa, esteja alguém enfermo nesse momento. Pode ser por esse vírus que está atacando, pode ser por alguma outra enfermidade que está assolando. Mas eu sei que o medo, ele nos dá duas opções. O medo, ele pode nos amarrar, nos tornando prisioneiros, nos paralisando, impedindo o povo de continuar. Ou então, o medo, ele pode nos fortalecer para lutar contra aquilo que vem contra as nossas vidas. Então você tem duas opções quando o medo bater na sua porta. Ou você se paralisa, fica paralisado, aprisionado, amarrado, ou então você usa essa situação para dar a volta por cima. Você usa essa situação para sair do lugar que você está parado, para que você possa conquistar novas fronteiras. Sabe, nós somos um povo caçado. Dia e noite, eu sou caçado, você é caçado, os filhos de Deus são caçados. O inimigo das nossas almas, todos os dias, pede as nossas almas ao Senhor. Nós somos alvos do inimigo. Por isso eu digo para você: não tema o que você está passando, não tema o que há de vir sobre o mundo. Mas eu digo para você algo muito sério: permaneça debaixo da vontade do Senhor. Não saia jamais das sombras do Onipotente. Não saia jamais do lado do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Enquanto o mundo está desesperado, está amordaçado, paralisado, nós, os filhos do Senhor, aqueles que se levantam para buscar a face de Deus, estamos clamando dia e noite para que o Senhor do alto dos céus mova a sua mão ao redor desse mundo, mova a sua mão ao redor de cada família, e então conceda a cura e a paz e a proteção que nós pedimos. Não devemos temer, mas não devemos confiar naquele que nos guarda. Quando nós olhamos a história de Josafá, nós olhamos também que, ao temer, ele foi buscar o Senhor. Irmãos, muitas vezes quando nós tememos e nós somos paralisados, ou muitas vezes antes de buscar a Deus, nós buscamos alternativas em lugares onde Deus não está. Nós buscamos respostas em situações que Deus, Ele não aprova. E Josafá, ele, no momento em que ele temeu, ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar uma orientação a Deus. Ele foi buscar uma direção de Deus para a sua vida e para a sua nação. Eu quero falar para você agora que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável pelo seu lar. Olha, quando o desespero bater na tua porta, o dia mau vier sobre você, não corra para um lado, não corra para o outro, mas olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da nossa fé, da sua fé. Dobre seus joelhos, busque a Deus. É Ele que vai dar a resposta, é Ele que vai dar a estratégia para você sair dessa situação. Irmãos, não se ganha a luta com a própria força.
Quando você luta com suas próprias forças, você pode até obter uma vitória momentânea, mas a batalha, a guerra, ela estará perdida ao final. A nossa luta verdadeira só é lutada quando nós estamos na direção do Senhor. Não adianta, irmãos, dar cabeçadas por aí. Não adianta você fazer as suas burradas por aí, como alguns dizem, e depois pedir para Deus abençoar os teus erros. Deus, Ele não compactua com o erro. Mas antes de você tomar qualquer iniciativa na tua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. E você verá que tudo que você precisar, todas as estratégias, passo a passo da sua vida, o que você deve fazer, Ele vai dar a orientação a você. Nós olhamos também quando nós vimos Josafá, ele temer, ele orar ao Senhor. Deus então deu uma estratégia para ele. Ele proclamou a nação, todo o povo, a jejuar e orar. Irmãos, qual é o poder do jejum? O jejum, ele amplia a nossa sensibilidade espiritual. Talvez você tenha buscado ouvir a direção de Deus, você tenha buscado ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes você não ouve porque você está tão cheio de si, está tão cheio da própria vontade da carne, que você não parou e não se consagrou ao Senhor. Você não jejua mais, você não ora mais. Então você não consegue mais ter o discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus. Jejum e oração são armas que afastam o inimigo das nossas vidas. São armas que afastam o inimigo até mesmo do meio de uma nação. Daniel orou e Deus enviou a resposta a uma nação. Daniel não apenas orou, mas ele também jejuou. E nós estamos orando e jejuando esses dias, não apenas por uma vida, não apenas por uma família, mas estamos orando por uma nação. A nação brasileira nesse momento está emanada, está com as mãos dadas, está orando, buscando a Deus. Nós tiramos esse dia, 5 de abril de 2020, para toda a igreja e toda a nação buscar ao Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor em jejum e oração, nós cremos que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro, e todos os nossos inimigos são afastados de nós. Há um inimigo que está cercando essa nação, há um inimigo que está cercando o mundo. Ele se chama, esse vírus, coronavírus, Covid-19, não importa o nome, mas eu sei qual é o nome que todos devem temer. Eu sei qual é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aonde todo ser vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E toda nação brasileira um dia vai em uma só voz, ela vai proclamar, ela vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Você crê? Dá um amém na sua casa aí. Amém? O jejum e a oração tem o poder de quebrar toda a artimanha do inimigo. Muitas vezes quando você jejua, você ora, você não vê, mas Deus já deu o livramento. Eu costumo dizer, sabe aquele ônibus que você perdeu? E muitas vezes você fica se lastimando, fica blasfemando. Pode ter sido um livramento que Deus deu a você. Sabe quando você chegou atrasado, por mais que você queria chegar a tempo em um compromisso? Deus deu um livramento a você. Então quando nós oramos, nós jejuamos, o Senhor, Ele continua trabalhando. Ele jamais para de trabalhar. Nosso Deus, Ele não dorme. Ele não dorme, Ele não vacila. Sabe, Ele está trabalhando nesse momento a nosso favor. O mundo nesse momento está clamando a Deus. Em um vídeo que nós assistimos esses dias agora, nós vimos os presidentes e governadores desse mundo clamando ao Senhor. Guatemala, Espanha, El Salvador, Brasil, Colômbia. Nós vimos muitos presidentes e governantes desse mundo clamando a Deus. Irmãos, nós cremos que está chegando o tempo de um grande avivamento para essa nação. Está chegando o tempo de um grande avivamento para a América do Sul. Aquilo que a América do Sul era vista de uma forma, ela será vista a partir desse instante, a partir desse jejum, de uma maneira diferente.
será um manancial de avivamento para a humanidade, para o mundo. Eu creio que nós estamos vivendo e vamos viver o último avivamento antes da volta do Senhor Jesus. E você faz parte dessa história. Você orando, jejuando, você faz parte dessa história. Quando nós oramos, jejuamos, clamamos ao Senhor, nós estamos antecipando a vinda do Filho de Deus. Logo, logo, breve, Ele vem. Maranata, vem o Senhor está vindo. Ele já está vindo. Já posso contemplar a vinda de Deus. Ele já está vindo para buscar a sua igreja. E esse avivamento, irmãos, não é apenas para você usar os dons, línguas, não. Nem apenas para isso, é muito mais do que isso. É para nós saquearmos o inferno. O inferno será saqueado nesses últimos tempos. Nós iremos povoar os céus. Ele vai vir nos buscar. O anticristo, ele está para se manifestar na terra. Por isso o Senhor vem para buscar a sua igreja. E nós clamamos ao Senhor para que Ele venha logo. Quando nós olhamos também a história de Josafá, nós vimos, falando em jejum, quando ele jejuou, nós podemos fazer um paralelo, dizendo também que o jejum traz alguns benefícios para nós e para a nação. O jejum traz cura. Ele traz revelações. Ele traz a justiça de Deus àquela causa. Quando nós oramos e nós jejuamos, os benefícios não são apenas para nós mesmos, mas por aquela pessoa pela qual nós estamos orando, também recebe livramento, justiça. As ligaduras de justiça são quebradas. A presença do Senhor, a Shekinah de Deus vem sobre a nossa vida. Nós recebemos a direção de Deus. Nós somos fortalecidos tanto fisicamente como espiritualmente. Nós somos encorajados a continuar, a prosseguir, a caminhar, a não desistir. Você está querendo desistir da caminhada? Sabe por quê? Você está querendo desistir? Porque a tua carne está falando mais forte. Jejue, ore ao Senhor, e você será fortalecido na tua carne, no teu físico e também no teu espírito. Quando nós jejuamos, o Senhor traz a restauração completa, corpo, alma e espírito. Quando nós jejuamos, as nossas orações são respondidas até de uma maneira mais rápida, mais breve. Quando nós jejuamos e oramos, os demônios se sentem incomodados. É por isso que muitos não conseguem jejuar, não conseguem orar. Os demônios se sentem incomodados e vão querer fazer você parar o jejum, você quebrar antes da hora, você desistir de buscar a Deus. Porque o jejum, ele mexe as regiões celestiais, ele mexe no mundo espiritual. Há uma grande batalha quando nós oramos e jejuamos. Por que isso? É um mistério de Deus. Nós não entendemos agora, mas um dia nós entenderemos. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, caminhando entre nós fisicamente, quando os discípulos foram perguntar a Ele por que não conseguiram expulsar alguns demônios, Ele falou: olha, algumas castas só saem com jejum e oração. O próprio Senhor Jesus falando: olha, é necessário jejuar e orar para algumas situações serem quebradas. É necessário orar e jejuar para que algumas pessoas sejam libertas de algumas castas. Há força, há poder no jejum e na oração. A oração nos faz entrar diante do trono do Senhor. Não apenas entrar, mas permanecer. A oração nos leva diante de Deus. Nós não temos mais agora o sacerdote, aquele que era responsável por interceder entre o pecador e Deus. Nós temos agora um livre acesso. O caminho já foi feito. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é aquele que nos leva ao Pai. Se nós vamos ao Senhor Jesus, então Ele nos leva e nos conduz ao Pai. Nós jamais poderemos ir ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Então a oração nos leva para perto do Pai. E quando nós estamos perto do Pai, nós não iremos temer. Josafá, ele teve medo, ele temeu. Mas quando ele buscou ao Senhor, ele jejuou, ele orou, todo o medo foi embora. Quando nós oramos, irmãos, nós entramos na sala do Pai.
nós ficamos diante do Pai. E qual é o filho que teme quando o Pai está presente? Pai é símbolo de proteção. Pai é símbolo de aconchego, de carinho, de amor. Então por isso não há o que temer, quando nós sabemos que nós estamos com Deus e Deus está conosco. E principalmente quando nós sabemos que Deus é nosso Pai. E o medo, muitas vezes, é a barreira que impede você de ouvir o Pai. O Pai quer ouvir a tua voz. Por isso, lance fora hoje todo medo. Lance fora todo medo, toda barreira, tudo aquilo que tem impedido você de ouvir a voz de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João que o amor lança fora todo medo. Amor, Deus é amor. E amor, esse Deus é amor, quando nós confiamos no Senhor, nós o amamos a Ele. Nós podemos confiar e não precisa temer nada que possa nos acontecer. Seja algo ruim ou seja algo bom, nós saberemos que Deus está no controle de todas as coisas e nada pode frustrar os planos de Deus. Por isso, comece hoje a tirar aquilo que impede você de ouvir a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque teu coração nele, confie nele, confie plenamente no Senhor e toda barreira vai cair da tua vida, em nome de Jesus. Quando nós olhamos também a vida de Josafá, nós vemos que ele teve que obedecer à direção de Deus. Quando eles oraram ali, jejuaram, o Espírito do Senhor veio sobre aquela congregação. O Brasil todo está orando nesse momento. E eu creio que o Senhor, a porção do Senhor, do Espírito do Senhor está sobre o Brasil nesse momento. Ele já está operando no nosso meio. Ele já está operando nos hospitais. Ele está operando no Congresso Nacional, no Legislativo, no Executivo, nas prefeituras. Ele está atuando dentro de cada casa, de cada leito. O Senhor não está parado. O Senhor já decretou, já deu um decreto a esse respeito. E o decreto dele é de vitória. Nós cremos que o Senhor não apenas virá, mas ele já veio sobre essa nação. E se ele veio sobre essa nação, haverá cura, prosperidade, quebra de todo o poder do inimigo, livramento, avivamento e restauração no Senhor. Eu creio nisso. Eu creio. 2020 é o ano de o início de uma grande colheita. Nós iremos colher não apenas, entenda bem, contra todo prognóstico de derrota. Esse jejum e oração está quebrando esse prognóstico em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo prognóstico de derrota, de falência no Brasil está quebrado agora, em nome de Jesus. Porque 2020 é o início de uma colheita financeira. É o início de uma colheita na educação, na segurança e na saúde dessa nação. É também o início da colheita de almas. Haverá uma grande colheita de almas para o Senhor Jesus. Mas basta obedecer. Nós temos que continuar obedecendo, buscando a face dele. O Senhor moveu os céus e terra para que a igreja dele despertasse. A igreja estava parada, não orava, não buscava. Tinha culto nos templos, mas a igreja estava morta, estava morna. Sabe o morno? O Senhor vomita da sua boca. Porque não é frio ou quente, mas o morno, ele vai vomitar. Foi necessário essa pandemia, essa situação de caos. Ele está dizendo: igreja, levanta, acorda. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de buscar as coisas dessa terra. É tempo de buscar a minha face. É tempo de se voltar para mim. É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de buscar a minha face. E eu ouvirei dos céus, sararei essa terra, e eu irei fazer prosperar em tudo que vocês vierem fazer. É tempo, igreja, de avivamento. Mas o avivamento começa dentro da sua casa, na sua família. É tempo de obedecer. Não é tempo mais de brincar. Sair da igreja porque alguém falou mal, alguém pisou no pé.
porque não passaram o relatório financeiro. Irmãos, não é mais tempo de brincar. Nós estamos nos últimos tempos. Daqui a pouco não há tempo para mais nada. Ele vai voltar rapidamente, com um piscar de olhos, e poderá ser tarde demais. Se você está só pensando, somente pensando em tesouros da terra, eu digo para você, coitado de você. Você vai só receber o que essa terra tem para dar. Mas se você está olhando para os céus, aquilo que você precisar nessa terra, Deus vai dar para você. Mas principalmente, se você está olhando para os céus, não se preocupe, Ele cuida de você. Todas as suas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus. E você tem um lugar cativo nos céus, uma morada que está preparada desde a fundação do mundo para você. Então, quando nós obedecemos a Deus, Ele enviará uma palavra de vitória para mim e para você. E eu creio que essa palavra de vitória já foi liberada sobre o Brasil, já foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quando o povo jejuou e orou, o Senhor trouxe uma resposta. Olha, Josafá, a peleja não é de vocês, a peleja é minha. E eu posso ver isso nesses tempos. Eu e você não podemos contra esse vírus. Eu e você, simplesmente no natural, não podemos contra as forças das trevas. Eu e você não podemos nada, porque a peleja é do Senhor. Nós clamamos pelo auxílio dEle. Nós clamamos pela interferência dEle nessa situação, porque essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Por isso Ele colocou a igreja a orar. Ele está dizendo: olha, igreja, essa guerra é minha, e eu estou usando vocês para abençoar essa nação. O Senhor vai abençoar essa nação, Ele vai abençoar essa terra, porque essa guerra é dEle. É Ele que está na frente, é Ele que vai trazer a vitória. Não existe uma vacina contra esse vírus ainda. Por isso, quem somente pode operar é o Senhor. Ele é chamado Senhor do impossível. O possível nós iremos fazer, mas Ele é o Deus do impossível. E quando Josafá estava orando ainda, buscando o Senhor falou: olha, eu sou convosco. Além dessa peleja ser de vocês, eu sou convosco. Irmãos, o que nós queremos mais? Se Ele é conosco, quem nós temeremos? Se o Senhor é conosco, é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E uma coisa é certa: a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é do Brasil pelo sangue de Jesus. Você crê? Dá um amém na sua casa bem forte aí, amém? E Josafá, então, ao ouvir essas palavras, essa profecia, então ele conclamou o povo novamente, e todos louvaram ao Senhor e o adoraram. Esse tempo que nós estamos tirando ao Senhor é para adorá-lo e louvá-lo. Adorar é se entregar, se derreter diante do Senhor, não por aquilo que Ele é capaz de fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Deus que vai mudar a tua história, é o Deus que vai mudar a minha história, é o Deus que vai mudar a história dessa nação. Ordem e progresso. Ordem e progresso. É isso que essa nação está precisando. É isso que a minha casa, a tua casa, as famílias dessa nação está precisando. Precisamos da ordem do Senhor e o progresso, a prosperidade que vem dele. Somente Ele pode fazer isso. E então os inimigos foram confundidos, e Josafá e o povo de Deus obtiveram a vitória. Irmãos, obedeçam a Deus e a vitória será nossa. Obedeçam ao Senhor e a vitória virá sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre as nossas famílias. A vitória é certa. Confie em Deus, obedeça a Ele, ore, jejue. Não desvie teus passos do caminho do Senhor, da vereda de Deus. Ele construiu uma vereda para você caminhar. Não se afaste dela, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé.
Eu quero chamar o ministério novamente de adoração. Eles vão cantar aquele cântico sobre adorar a terra. Enquanto vão se organizando, nós vamos então orar ao Senhor. Onde você está agora? Bota a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, Pai, para que o Teu poder, graça e misericórdia venha sobre essa nação, venha sobre o Brasil, venha, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, porque sabemos que essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor, Deus. O Senhor é conosco, Pai. Por isso nós o adoramos, nós o louvamos, Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. Os nossos inimigos serão confundidos, Pai. E a vitória virá sobre o povo de Deus. A vitória virá sobre essa nação. Os inimigos dessa nação serão confundidos. E o Senhor dará a vitória a esse povo sofrido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém bem alto. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor então. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, dos seus caminhos maus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, dos seus caminhos maus, Ele te responde: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração
é nesse lugar. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite.